Meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Carlos Alberto. Venho através deste vídeo deixar uma palavra de Deus para você, para sua família, para as pessoas amigas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Peço aos irmãos que se inscrevam em meu canal, deixem um comentário, compartilhe o vídeo com outros irmãos, outras pessoas amigas que você conhece, para que todos sejam abençoados pelo poder da palavra de Deus. Eu venho através deste vídeo deixar um alerta a todos os cristãos sobre alguns testemunhos, sobre algumas revelações de pessoas que dizem que foram arrebatadas por Jesus, que foram levadas por Jesus até o inferno. E nestes testemunhos, nestas revelações, eles dizem que viram pessoas lá como religiosos, como artistas, crentes e até pastores. Eles falam de algumas características de como é o inferno e dizem que foi Jesus que as levou. Agora fica a pergunta: é de Deus ou não? A Bíblia Sagrada, ela tem resposta para esta pergunta. Mas antes de responder a esta questão, que vem se tornando frequente nos últimos dias, quero dizer aos irmãos que nós precisamos ler mais a Bíblia. Precisamos estudar mais a palavra de Deus. Precisamos tirar mais tempo para ler, estudar, entender a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem resposta para muitos dos nossos questionamentos e perguntas. Respondendo à pergunta, a Bíblia Sagrada ela tem um texto, você pode até examinar esse texto na sua casa depois com calma, Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31, onde Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Nesta parábola, Jesus Cristo traz algumas informações precisas sobre a vida após a morte. Lendo este texto, nós entendemos algumas questões sobre a vida após a morte. Então, meus irmãos, leia este texto em primeiro plano para você entender. A partir deste texto, você lendo e eu lendo, nós vamos chegar à conclusão que os testemunhos, que as revelações destas pessoas que se dizem crentes não são de Deus, não estão de acordo com a palavra de Deus, não tem embasamento bíblico para as revelações que estes irmãos e estas irmãs estão dizendo. Então, não acredite nessas revelações, não acredite nesses testemunhos, porque eles não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas, lamentavelmente, muitos crentes têm acreditado nestas revelações. Eu não sei se é por medo de ir para o inferno, mas eu quero dizer para estes irmãos que estas revelações não estão de acordo com a palavra de Deus. O que a Bíblia não revela, meus irmãos, nenhum de nós temos autoridade para revelar e para asseverar se é verdade ou não. O que a Bíblia não dá embasamento, não podemos asseverar que é verdade. Nós só podemos pregar e dizer que é verdade o que está na Bíblia, o que Deus deixou escrito na Bíblia. Toda a revelação de Deus está na Bíblia. Tudo que está à parte da Bíblia e que não está de acordo com a Bíblia não vem de Deus. Pode ser quem for que esteja testemunhando, pregando, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não vem de Deus. Então, a partir deste texto, da parábola do rico e Lázaro, que Jesus dá umas informações precisas sobre a vida após a morte, os testemunhos não estão de acordo com a palavra de Deus. Para ficar mais esclarecido para os queridos irmãos, eu vou ler um outro texto para que os irmãos possam entender mais.
aí na sua casa mesmo, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Você pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, para que você entenda um outro ponto, para que esta pergunta, este questionamento seja respondido. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. A palavra de Deus nos diz assim, Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu vou ler de novo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Este lago de fogo aqui, que a Bíblia mostra no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, este que é o inferno bíblico. Precisamente dito, é este aqui que é o inferno. Então, este lugar, o lago de fogo ou o inferno, precisamente dito, não tem ninguém lá ainda. Ainda não foi nem inaugurado. Agora, as revelações dizem que foram ao inferno, que foram arrebatados até o inferno, que viram pessoas no inferno, então não está de acordo com a palavra de Deus. Ainda não foi inaugurado, ainda não tem ninguém. Como que eles asseveram que foram levados, que foram arrebatados até o inferno? A Bíblia não dá embasamento para isto. O inferno bíblico, precisamente dito, ainda não foi inaugurado e não tem ninguém lá. Está aqui, meus irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Sendo que temos também que examinar outras referências. Mas eu quero deixar aqui claro para os irmãos que esses testemunhos, que essas revelações, que esses arrebatamentos de pessoas, de idas ao inferno, não vêm de Deus. Agora, os testemunhos mais frequentes é de pessoas que vão no inferno. Uma vez, eu brincando, eu disse, ninguém vai mais no céu não, é só no inferno. Ninguém tem mais revelações de ida ao céu, é só de ir no inferno. Porque hoje, os testemunhos, em algumas ocasiões, é só de idas ao inferno. Mas eu quero aqui, na autoridade do Espírito Santo, derrubar estas revelações, estes testemunhos que não vêm de Deus. A Bíblia não dá nenhum tipo de embasamento, nenhum tipo de ratificação, de confirmação para essa questão de idas ao inferno. Então, meus irmãos, não acredite nesses testemunhos, não acredite nestas revelações, não acredite nesses falsos profetas que estão enganando muitos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas e até crentes honestos estão sendo enganados por estas revelações. Não está de acordo com a palavra de Deus. Arrebatamentos, revelações de idas ao inferno, mostrando características do inferno, não estão de acordo com a palavra de Deus. Você quer saber sobre a vida após a morte? Leia a tua Bíblia. Você quer saber sobre a vida após a morte? Leia a parábola do rico e Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31. Leia o livro de Apocalipse para você entender sobre o inferno. Quero deixar aqui claro para os irmãos que esse alerta é para deixar claro, é para esclarecer o assunto, pois isto tem causado muita confusão na mente dos crentes. Então, tranquiliza a tua mente, tranquiliza o teu coração. Estas revelações, esses testemunhos não são de Deus. Qualquer testemunho, qualquer revelação, qualquer ensinamento, qualquer hino, qualquer profecia, qualquer visão, qualquer sonho, se não estiver de acordo com a palavra de Deus,
não vem de Deus. Então, meus irmãos, fique com esta palavra da parte de Deus. Deus abençoe você, abençoe sua família. Ore por mim e nos ajude se inscrevendo, comentando e compartilhando este vídeo para a glória de Deus. Amém.